Então, hoje eu vim aqui ler um artigo do Alex Aragona, nomeado Contra os Libertários que Desejam Capturar o Estado para Diminuí-lo. Artigo produzido para Center for Stateless Society. Existe um sentimento, entre muitos auto-intitulados libertários, com o qual simpatizo até certo ponto, mas que vejo como errôneo e, no final das contas, contraproducente. Ele é mais ou menos assim. Se for para termos um Estado, o mal menor seria conceder apenas a certos grupos o direito de votar. Aqueles pagadores de impostos que contribuem com mais do que efetivamente usufruem dos serviços públicos. Em inglês, net taxpayers, são um exemplo popularmente citado. Neste caso, todo aquele que aufere seus ganhos na iniciativa privada e paga seus impostos na renda e de outras formas, mas que ostenta uma infinidade de benefícios recebidos do governo, superando a quantia que paga aos cofres públicos, seria destinado do direito de votar. Embora muitos cheguem a esta conclusão pela simples antipatia ou aversão às pessoas que possam viver à custa do Estado, outros apresentam justificativas mais elaboradas para que tomem esta posição. A principal linha argumentativa nos aponta que tal medida serviria, em última análise, para enxugar e, quem sabe, até extinguir o Estado. Quanto menos gente participando e se envolvendo nos meandros estatais, melhor. E mesmo que não o extinguíssemos de imediato, estaríamos na direção correta. Frequentemente, apontam-se prováveis reduções com gastos espúrios e concessões, além do freio na expansão governamental, como um dos prós deste modelo, em que apenas os net taxpayers exerceriam voto, já que estas matérias passariam a ser decididas por pessoas mais autossuficientes, responsáveis e menos afeitas ao próprio governo. Tudo isso pode parecer bacana para alguns, em uma análise mais superficial, especialmente em tweets ou publicações de Facebook, naquele vai e vem gostoso sobre reduzir o Estado. Mas abordando com mais seriedade esse tipo de prescrição, eu e tantos outros devemos discordar de praticamente todos aqueles que se colocam favoráveis a este tipo de política. Para começo de conversa, vamos voltar rapidamente a um posicionamento comum entre os libertários. Me sinto seguro em afirmar que muitos libertários acreditam que o Estado, seja por sua mera existência ou por métodos pelos quais opera, não pode ser justificado. É corretamente apontado que o Estado não apenas emprega violência ou viola meus direitos, quando ele literalmente envia seus agentes até minha casa para abusarem de seu poder contra mim. Ao simplesmente reivindicar para si o monopólio da força e se aproveitar dele para criar leis e impostos que eu não tenho como recusar a acatar, o Estado está violando meu consentimento e autonomia com sua estrutura primordial. Libertários, então, comumente acusam o Estado, em sua essência, como violador de direitos e liberdades de todos aqueles que se encontram sob seu domínio. Muitos libertários ainda corroboram a afirmação acima, de novo, corretamente, reiterando que as engrenagens do poder estão sempre propensas a se apropriar de certos grupos, por exemplo, uma elite política, que acabam possuindo mais poderes e influência do que o restante da população, e usam-nos em seu favor. Estes pontos nos trazem a ideia de que os governos de hoje são feitos de, por e para farsantes, que agem supostamente a serviço do bem ou da vontade geral. Por outro lado, os proponentes dos princípios democráticos retrucam que cada indivíduo possui seu direito ao voto. Ao menos, significa que há um poder igualmente disperso por sobre esse arranjo, estando igualmente dispersos o poder e a influência por sobre os mecanismos injustos. É claro que os libertários insistem nesta, não se tratar da realidade. O que há são pessoas e grupos cujo verdadeiro poder e influência vão desde próximo a zero até chegar ao extremo, lá no topo. Uns têm apenas uma cédula para votar, outros, os ouvidos do presidente, pagos à vista. Neste caso, se torna intrigante como alguns libertários, simultaneamente, dizem entender as questões em torno das disparidades democráticas, enquanto pedem pela extinção de uma ferramenta que, ao menos, viabiliza algum poder de expressar a vontade e influenciar as instituições, se não completamente, na prática, pelo menos formalmente como princípio. Mais uma vez, muitos insistem que seu objetivo é reduzir cada vez mais o número de pessoas que detêm o poder de influenciar o Estado. Quanto menos poder estatal por aí,
melhor. Entretanto, para se alcançar objetivos, é preciso escolher qual caminho seguir. E está claro que este trajeto nos levaria à absoluta exclusão de alguns dos processos democráticos e de concentração de poder e influência para outros, que colheriam todos os benefícios deste arranjo. Nesta fantasia, em que o Estado tenderia a desaparecer pela cassação do sufrágio e diminuição do engajamento popular na política, haveria um número crescente de pessoas com cada vez menos poder, em contraste a outros que aumentariam cada vez mais o seu. É uma solução, entre aspas, que agrava a situação que pretende combater: as injustiças e desequilíbrios no uso do poder estatal. É interessante observar tantos auto-intitulados libertários atraídos por esta estratégia em um primeiro momento, e logo em seguida vê-los propagar como sendo inaceitável, por princípio, que certos grupos, quando não são eles, têm alguma influência desproporcional sobre suas vidas, por meio de políticas públicas. Evidentemente, libertários americanos propondo, orgulhosamente, um caminho mágico para moldar o sistema democrático, como se fosse nos levar ao melhor desfecho possível, quando, na verdade, estarão apenas privilegiando seus grupos preferidos, não é nenhuma novidade. Tampouco esta é uma exclusividade deles. É apenas outra forma daquilo com que a política historicamente está infestada, de teorias que tentam justificar por que um grupo específico deveria influenciar mais as atividades e estruturas que afetam a todos. Mas é claro que quando o nosso, entre aspas, lado está no comando, estará a serviço do que é melhor para todos. Aqueles que se mostram mais interessados em limitar o sufrágio em favor deste ou daquele secto, ou reorganizar arbitrariamente privilégios governamentais, não parecem fazer parte do grupo que ficará do lado mais prejudicado da equação. Se um destes auto-intitulados libertários acredita que é legítimo que alguns grupos de interesse tenham voz na hora de definir políticas e estabelecer pilares que afetam os direitos e liberdades de todos, enquanto outros indivíduos não deveriam dispor do mesmo privilégio, permanentemente ou provisoriamente, fica parecendo que aquela discussão que a princípio se apresenta como meramente estratégica, tratando de como enxugar ou limitar o Estado, precisa de um pouco mais de atenção. A essa altura, o debate deveria retroceder à estaca zero, e nós averigamos se os envolvidos na proposição desses esquemas vêm de uma tradição de princípios liberais e de convicções de que a liberdade é para todos. Aquele que prescreve maneiras de limitar o Estado em favor de certos grupos de interesse precisa reavaliar se esta proposição se destina a solucionar o problema que afirma existir, ou se apenas buscam justificativas para que os grupos que eles preferem, ou dos quais fazem parte, obtenham mais poder, enquanto outros perdem. Aqui agora tem uma ressalva no final do artigo. Neste artigo não abordo dois pontos de suma importância que poderiam, essencialmente, descreditar o chamado fardo dos contribuintes, net taxpayers, e a suposta mamata, easy ride no original, de que desfrutam os que recebem proventos advindos do Estado. Primeiro, a maioria das grandes rendas privadas são destinadas a beneficiários que se valem da sua influência política e econômica para extraírem benefícios indevidos, como, por exemplo, retorno sobre propriedade intelectual, subsídios, políticas protecionistas, etc. E, segundo, a maior parte daqueles considerados como parasitários, entre aspas, do Estado estão essencialmente recebendo, de um jeito ou de outro, uma parte ínfima do que este jogo de cartas marcadas que favorece as grandes rendas privadas tem custado para eles. Aceito de olhos fechados neste artigo o argumento apresentado por alguns e deixado de lado os pontos supramencionados. Destaca um ponto crucial acerca da dinâmica do poder e das suscetibilidades democráticas, para que não digam que os pontos aqui abordados não são importantes. Então é isso. Esse artigo, no caso, foi traduzido pelo Gabriel Serpa. Gabriel Serpa ou Serpa, não sei se estou falando o nome dele correto, espero que esteja. E foi lido por mim, Renan. Espero que todos vocês tenham gostado da leitura do artigo aqui apresentado. E é isso.
Até mais. Tchau.